Cannondale Scalpel HT versão Carbon 3. Será que essa bike realmente vale a pena ou ela não compensa pelo seu custo? Bom, se você quer saber a resposta para essa pergunta, fica comigo até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Cannondale, marca mundialmente famosa devido aos seus quadros e a sua suspensão Left, que talvez seja o mais icônico da sua marca. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise da Cannondale na versão Scalpel HT, a versão rígida, Carbon 3. Então vamos entender o que essa bike oferece e se ela realmente vale a pena pelo seu custo. Começando o nosso vídeo falando então aqui da parte do frame set, o chamado quadro dessa bicicleta, que ele é um quadro constituído todo ele em carbono, com a utilização então de uma peça única, transformando essa bike aí numa bike bem chamativa em relação ao seu design. Então a gente vai trabalhar com um quadro contando com a gancheira UDH, já vamos ter então o Tupper Head, que é o sistema de direção cônica lá na dianteira, e já trabalhando também com o eixo 12 mm. O que é importante citar desse quadro, são as suas questões de geometria. Isso mesmo, esse aqui é um ponto que é importantíssimo a gente falar, afinal de contas a Cannondale carrega no seu DNA uma bike responsiva, uma bike muito veloz também, equilibrada e que vai te entregar bastante resultado. Na versão Scalpel HT, na Carbon 3, a gente tem então um quadro que te oferece 67,3 graus de posição de ataque, no ângulo do caixa de direção, e se a gente tomar por base uma bike tamanho M, que é o tamanho padrão aí médio em si, uma distância de entre-eixos, ou chamado de wheelbase, de 1115, o que deixa um entre-eixos curto, transformando essa bike numa bike muito rápida e muito veloz. Outro ponto que chama bastante a atenção é a utilização de uma suspensão RockShox na versão Seed, que é uma versão muito conhecida no mercado, fazendo frente inclusive à Fox, a Fox 32, que é muito utilizada nessa faixa de valor também. Aqui a gente está falando de uma Seed RL, é Remote Look, sistema de trava remota, utilizando 100 mm de curso com eixo passante na dianteira, o que torna essa bicicleta bastante rígida, mesmo em condições mais agressivas de uso, mesmo em trilhas mais técnicas. Já falando da parte de grupos, é muito natural que as bikes importadas tenham uma mistura um pouco maior na questão dos componentes. A gente está acostumado nas bikes nacionais, as quais eu faço bastante análise, de falar de grupos fechados, XT8100, Deore 6100. Aqui a gente já vê uma mudança, Aqui a gente começa a entender que a própria Cannondale faz questão de utilizar alguns componentes Shimano de uma linha e outros de outra. Como é o caso do nosso câmbio traseiro, que é um XT, um Deore 8100, que é o câmbio que comporta 12 velocidades, já com o cassete, passador e corrente SLX de 12 velocidades. Então notem, o câmbio traseiro é XT, cassete, corrente e passador SLX. E já na questão do pé de vela, a gente tem a utilização de um pé de vela Cannondale com 34 dentes. Lembrando que o SLX aqui é 12 velocidades, sendo 10,51, o escalonamento máximo que a gente trabalha. E para a questão dos freios, aqui a gente tem um ponto que eu considero bem sensível. A utilização do freio M6100. Notem, a gente estava falando de Deore XT lá na parte de trás, parte de componentes SLX, mas no freio a gente está vendo a utilização de um freio Deore, que é um freio um pouco abaixo, Acho eu, na minha visão, que poderia ter um freio melhor, sendo ele um freio de 2 pistões, não é problema, mas poderia pelo menos ser um freio 7100, que vai te oferecer um poder de parada um pouco maior e ainda tem algumas regulagens mais efetivas, Considerando que eu estou falando de um grupo, que é SLX. Não é o fim do mundo, mas é um ponto importante a ser notado. Aqui a gente tem rotores de 160 mm e 180 na dianteira. Rotores RT64 também da Shimano, utilizando a tecnologia do Center Look, sistema de travamento que a Shimano desenvolveu. E tudo isso utilizando então raios DT Swiss, com aros Stans no tubs, que podem ser utilizados com o sistema de tubeless de 28 furos. O raio, inclusive, ele é um raio MK4, modelo que é utilizado nessa bike aqui. Por padrão, basicamente, a Cannondale sempre utilizou o Schwalbe, que é uma linha muito conceituada no mercado mundial de bicicletas, Aqui a utilização de um Racing Ray e um Racing Hall. Ponto interessante é a utilização de pneus com banda de rodagem preta, A maioria das bicicletas está utilizando bandas de rodagem mais claras, bege, marrom, e aqui nesse caso deixa a bike um visual um pouco mais dark, um visual um pouco mais escuro, o que me agrada bastante, Muita gente não gosta desse tom mais escuro nas bicicletas, mas eu particularmente acho muito bonito, e o nome Cannondale, falando já de design, fica muito destacado no meio do quadro, o que torna, uma bike muito reconhecível a qualquer distância, em qualquer pedal, Você olha de longe, você já sabe que ela é uma Cannondale. Sendo produzida em 4 tamanhos e em 2 versões de cor, na versão preta, que particularmente eu achei muito bonita, e também na versão azul, que também chama bastante
bastante atenção devido à sua coloração. A Cannondale Scalpel HT Carbon 3 é ofertada, segundo o site da Cannondale, por R$ 25.990. Fazendo jus aí a bikes como a Agile Pro, Sense Impact Carbon Wave, inclusive a sua bike irmã, né, a Kawai Elite na versão Racing, né? Só que claro, aí a gente vai ter algumas diferenças de uma bike para outra e eu não vou falar disso nesse vídeo. Se vocês querem ver uma análise bem completa sobre a Cannondale, analisando-a junto com outra marca nacional, deixem aqui nos comentários que eu gostaria de sim produzir um vídeo sobre esse assunto, trazendo, né, uma opinião aí a respeito do que vale mais a pena e podendo aprofundar um pouquinho mais. O que é importante? Esse preço sugerido muitas vezes não é seguido e esse não é um valor de mercado. Existe uma lacuna entre o preço que a empresa gostaria de ser trabalhado na sua bicicleta e o preço que as lojas oferecem, né? E essa lacuna é preenchida de acordo com a região e de acordo da onde ou meio que você está adquirindo a bicicleta. Aproveitando esse gancho, né, nosso patrocinador, Bennett Bike Shop, tem esse modelo à pronta entrega e trabalha com um desconto super especial para quem utiliza o nosso cupom Vem Pela Escola Assim. A Cannondale Scalpel na versão Carbon 3 é uma bike que tem uma alma de bike full, sendo uma bike rígida, que vai te entregar bastante velocidade, bastante dinamicidade e também muito controle para o seu pedal. Se você busca uma opção interessante, mas não quer investir muito como outros modelos que a própria Cannondale desenvolve, aqui a gente tem uma opção que eu considero de bom custo-benefício, considerando o seu padrão, né? Padrão de uma bike importada com componentes Shimano. Eu, sinceramente, escolheria essa bike sem medo de ser feliz, afinal de contas ela é uma bike muito bacana e tem, né, um bom acabamento. Se você concorda comigo, mais uma vez, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Se você não concorda, também não tem problema, né? Escreva aqui nos comentários o que poderia ser melhor, qual outra bike que a gente poderia fazer análise, ou talvez fazer uma comparativa de duas marcas importadas, por que não, né? A gente está aqui apto a trabalhar e trazer sempre novidades para todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, o material de hoje era isso. Valeu, galera, e até uma próxima.